Senhores e senhoras, devo dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande estar presidindo essa sessão do Congresso Nacional, porque eu era admirador do professor Aloysio Teixeira, não só pelo seu trabalho à frente da UFRJ, mas pelo intelectual que era. Pensar o Brasil como um todo, conceito de desenvolvimento não era só crescimento, era inclusão social, as defesas das conquistas do Estado de Bem-Estar Social. Eu, como prefeito de Nova Iguaçu, tive a oportunidade de construir um projeto na cidade de Nova Iguaçu que, se não fosse a sensibilidade do professor Aloysio Teixeira, não teria saído, que era um projeto que tinha muito a ver com a vida do povo, que era um pré-vestibular para os estudantes de escolas públicas, porque aquela era uma estratégia de facilitar o acesso à universidade dos filhos dos trabalhadores do nosso país. Então, começo aqui, como sou o primeiro a falar por estar presidindo essa sessão, a minha homenagem a Aloysio Teixeira, falando da sua história. Nasceu em 1944, no início dos anos 60, entrou para o Partido Comunista Brasileiro, militou no movimento estudantil quando era estudante de engenharia, foi preso em 69, foi torturado, passou 6 meses na prisão. Maria Malta, professora da UFRJ e uma das colaboradoras mais próximas do professor, relatou que Aloysio, abre aspas, contava a experiência de jogar xadrez sem tabuleiro, com seu vizinho de cárcere, sujeito que não conhecia o semblante, mas é quem considerava um exímio jogador. Fecha aspas. Continua a professora Maria Malta. Tinha um conselho permanente, o trecho da Internacional Comunista, que afirma: façamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. E ele fazia, fecha aspas. Essa é a vida de quem fez e está sendo homenageada hoje. É uma merecida homenagem ao intelectual que foi um grande professor e um brilhante gestor público. O nome do professor Aloysio é sinônimo da luta por um estado de bem-estar social no Brasil. Todos os passos de sua carreira profissional foram para construir um país com justiça social. O estado de bem-estar social pode ser descrito como um conjunto de vetores que devem caminhar na mesma direção. O vetor do fortalecimento econômico, o do desenvolvimento científico e tecnológico, o vetor da oferta de serviços públicos, o vetor previdenciário. O professor Aloysio trabalhou, estudou, militou e pensou sobre cada um desses vetores. Foi nada menos do que professor e reitor da UFRJ por 2 mandatos, 2003 a 2011. Contudo, foi eleito 3 vezes reitor. Em 1998, apontado por alunos, professores e funcionários como o nome escolhido para a cadeira de reitor daquela universidade, o professor Aloysio protagonizou um dos casos mais inusitados da história da UFRJ após a ditadura militar. O nome de Aloysio Teixeira foi vetado pelo ministro da Educação, que indicou outro professor da instituição para ocupar o cargo. Dirigir a Universidade Federal do Rio de Janeiro é dirigir um espaço público maior que muitas cidades brasileiras. Seus números são impressionantes. São 157 cursos de graduação. Na pós-graduação, 91 programas de mestrado, 82 programas de doutorado, 326 programas de especialização. Uma comunidade que envolve um corpo docente com mais de 3.500 professores. A UFRJ oferece todos os anos mais de 9.000 vagas para seus cursos de graduação, na sua totalidade oferecidos pelo sistema do Enem. Quando Aloysio assumiu a reitoria, a UFRJ oferecia cerca de 6.000 vagas a cada ano. Hoje, tem mais de 50.000 alunos. Uma universidade que ainda abriga em seu campus da Ilha do Fundão, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, com vários centros de pesquisas de estatais como Petrobras, Eletrobras, entre outras. Eu estive, inclusive, lá na semana passada com o diretor Maurício Guedes, visitando as instalações do Parque Tecnológico. É um orgulho para o estado do Rio de Janeiro. A UFRJ ainda oferece à população uma série de serviços nos seus 9
hospitais públicos, exclusivamente com atendimento pelo SUS. Além de reitor, o professor Aloísio ocupou posições de destaque no Ministério de Ciência e Tecnologia em 87, na FINEP entre 1985 e 1986 e na Embratel de 1993 a 1995. O professor Aloísio ocupou posições no Ministério da Fazenda durante o Plano Cruzado, o primeiro plano de combate à alta inflação e que teve como herdeiro o bem-sucedido Plano Real. O professor Aloísio foi secretário adjunto de Preços Industriais e secretário especial de Abastecimento e Preço. Nesse período, foi ainda superintendente da SUNAB, a extinta Superintendência de Abastecimento e Preço. E de 1987 a 1988, foi secretário-geral do Ministério da Previdência e Assistência Social. Durante a elaboração da Constituinte de 88, teve papel de destaque. Foi, nos bastidores, um atuante constituinte. De forma autocrítica e divertida, 20 anos após, em 2008, ele disse: éramos um bando de intelectuais do Centro-Sul, vindo das universidades, um grupo competente de técnicos do Ministério da Previdência, do movimento sanitarista, uma frente que ia para o Congresso, passar 24 horas por dia debatendo todas as ideias. Passamos o rolo compressor e a Constituição foi aprovada. Fecha aspas. Sua carreira de destaque como gestor público sempre foi conjugada com a sua brilhante carreira de professor, pesquisador e educador. Ele orientava teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso de graduação. Além disso, publicava livros, escrevia artigos científicos e de opinião dos mais variados veículos. Sua atividade de educador foi reconhecida pela presidenta Dilma. Abre aspas. O professor Aloísio Teixeira foi um brasileiro que abraçou a educação como grande instrumento de transformação da sociedade e fez do exercício de educar um compromisso de vida. Fecha aspas. Na esfera política, combateu nos últimos anos as ondas conservadoras e liberais e contribuiu com os governos de Lula e da presidenta Dilma, sendo também um crítico sólido em algumas opções adotadas. Por exemplo, era um crítico da política monetária de Henrique Meirelles. Em um livro publicado em 2010 pelo IPEA, BNDES, a BDE, o professor Aloísio fez a seguinte declaração, abre aspas: seria até muito cômodo se pudéssemos atribuir os nossos equívocos ao FMI ou ao Banco Mundial. Seria reconfortante para nós, mas eu acho que os erros, as decisões equivocadas, foram, em princípio, decisões internas. Creio que o principal problema é enfrentar essa discussão dentro do Brasil, para reconstruir as condições políticas de um planejamento. Esse é, digamos, um primeiro passo para se ter um conjunto de políticas que garantam o desenvolvimento. O problema da política monetária não é numérico, não é quantitativo, pois são poucas as famílias interessadas nas rendas dos juros. O problema é que esses clãs têm hoje uma influência determinante sobre todos os aparelhos de hegemonia, a grande imprensa, entidades de classe, Congresso Nacional. Fecha aspas. Essa passagem é uma aula. O professor Aloísio não discute se os juros devem subir ou descer, se estão altos ou baixos. Discute hegemonia, planejamento, desenvolvimento. Essa é a pauta que devemos debater. Como construir uma hegemonia das forças progressistas e de esquerda para que possamos planejar e transformar estruturas em busca do desenvolvimento social. Em outra passagem do mesmo livro, o professor reforça a ideia de que precisamos de planejamento e desenvolvimento. Ele disse, abre aspas, sem dúvida nenhuma o país está crescendo, os indicadores estão evidentes nesse sentido. Desconhecer isso seria um equívoco monumental. Mas se imaginarmos desenvolvimento como algo que vai além do crescimento econômico, ainda não retomamos a prática do planejamento. Fecha aspas. Novamente, o professor retomou a questão central para os dias de hoje. É necessário planejar para desenvolver. Em nota preparatória para o 10º Encontro de Saúde Coletiva esse ano, o professor Aloísio enfatizou que desenvolvimento não é só desenvolvimento econômico. Abre aspas novamente. Talvez a maior distinção entre os dois campos
seja o fato de que, quando falamos em desenvolvimento, estamos falando necessariamente em mudança estrutural. Ou seja, não se trata apenas de aumento do PIB, mas também de mudanças na estrutura da sociedade, associadas à industrialização, urbanização e melhorias, entre outros, nos indicadores de saúde e educação. Fecha aspas. Não há dúvida, senhores, senhoras, que nossos indicadores econômicos de distribuição de renda estão muito melhores que nos anos 90. O índice de Gini passou de 0,559 em 2004 para 0,508 em 2011. O índice de Gini mostrou desconcentração e, mais importante, a distribuição funcional da renda hoje é mais favorável aos trabalhadores. Os salários, mais as suas respectivas contribuições sociais, somavam 46,26% do PIB em 2003. Alcançaram agora, em 2009, 51,4%. Mas isso ainda é pouco. Gostaria de repetir o mantra do professor Aloysio. É preciso planejar para desenvolver. A grande desigualdade social existente no país não é somente a desigualdade de renda, é a desigualdade de oferta de serviços públicos de qualidade. Por exemplo, os números do IDSUS, do IDEB, do acesso regular à água encanada e de coleta de esgoto mostram que é preciso haver planejamento. Não me refiro ao Nordeste pobre, tão somente me refiro à situação das grandes regiões metropolitanas, onde a desigualdade de oferta de serviço público é flagrante. Não vou dar exemplos nem números, além de não ser necessário, poderia parecer que há casos específicos. Não. A situação geral é de um grande problema social. Enfrentar esse grande problema de desigualdade social, não somente a desigualdade de renda, foi a marca de vida do professor Aloysio. O planejamento pregado pelo professor é necessário, porque o problema a ser enfrentado não é apenas orçamentário e de gestão. Será preciso enfrentar interesses arraigados e preconceitos. Será necessário enfrentar o preconceito que, de forma velada, defende que a boa universidade pública não é lugar para os filhos dos trabalhadores, para os mais pobres. Aloysio abriu as portas da UFRJ aos que mais precisavam. Quem fez esse reconhecimento foi João Pedro Stedley, líder do MST. Abre aspas. Fala João Pedro Stedley. Abriu-nos as portas da universidade para que nossa base, nossos militantes pobres, pudessem ter acesso ao ensino superior. Ele sempre defendeu a universidade pública, laica, democrática, popular. Senhoras, senhores, para que o sonho do professor Aloysio se transforme em realidade, será necessário ainda enfrentar aqueles que pensam que pobres têm que morar dezenas de quilômetros do mercado de trabalho. Será necessário enfrentar aqueles que argumentam que um planejamento ambiental deve ocorrer para preservar a qualidade de vida dos ricos e que as regiões pobres podem ser, além de tudo, ambientalmente degradadas. Enfim, o planejamento deve também estabelecer o bom combate de ideias para que possamos conquistar a hegemonia, que possibilite mudanças estruturais que reduzam as desigualdades sociais brasileiras. Diante das desigualdades que observamos, essa homenagem deve ser mais uma semente que poderá marcar cada universidade brasileira como polos de ensino, pesquisa e de debates que podem contribuir com o planejamento e o desenvolvimento pensados pelo professor Aloysio Teixeira. O que ele desejava era um país com justiça social, que vai muito além do crescimento econômico, que é necessário, mas não é suficiente. O que Aloysio Teixeira desejava é um estado de bem-estar social para o Brasil. Em artigo publicado em livro do IPEA em 2010, escrito em coautoria com Denise Lobato Gentil, o professor Aloysio desafiou a todos nós a refletir e a fazer. Ele disse, abre aspas, os problemas que se colocam não são apenas de natureza teórica, relativos à interpretação do capitalismo brasileiro, mas, sobretudo, políticos. Questões como retomada do desenvolvimento e projeto nacional devem ser formuladas a partir da pergunta sobre quem são os atores que, na atualidade, estão dispostos a assumir as tarefas históricas de formular o projeto nacional e defender políticas de desenvolvimento com altos níveis de emprego
e distribuição de renda e riqueza. Fecha aspas. Aloísio era um intelectual, um grande pensador. Não era um academicista que despreza a política e não enxerga as pessoas, mas tão somente as estatísticas. Ele valorizava a teoria, valorizava a militância política e tinha os olhos abertos para o sofrimento como categoria concreta que afeta o indivíduo. Disse ele, em seu último escrito acadêmico, relativo ao tema da saúde pública, abre aspas, Tolstói começa o seu Ana Karenina com a frase, cuja tradução mais conhecida é: todas as famílias felizes são muito parecidas, mas as infelizes o são cada um a seu modo. Continua o professor, mas já houve quem a traduzisse substituindo felicidade por saúde, infelicidade por doença. Eu estou concluindo, já esse pronunciamento eu quero repetir porque a citação é muito interessante. Tolstói começa a Ana Karenina com uma frase cuja tradução mais conhecida é: todas as famílias felizes ou com saúde, em outra tradução, são muito parecidas, mas as famílias infelizes são cada um ao seu modo. Continua o professor. A lembrança da frase de Tolstói é para dizer que a doença, como a infelicidade, se manifesta como fato concreto, enquanto os conceitos das ciências sociais, aí incluindo a economia, são sempre abstratos. Portanto, quando falamos de saúde como um direito da população, devemos ter sempre presente que as políticas públicas devem garantir esse direito àqueles que, em uma sociedade tão marcadamente desigual como a nossa, não têm condições de acesso a ele. Essa é a questão central quando pensamos nas relações entre saúde e desenvolvimento. Concluo dizendo que Aloísio Teixeira foi um mix de coisas boas. A boa política, misturada ao estudo, a pesquisa, as boas aulas, a gestão correta da coisa pública, a defesa da universidade pública, a defesa do SUS, são inúmeras coisas boas que o professor Aloísio nos deixou. Gostaria de ousar, gostaria de dizer que Aloísio e a sua vida pode ser bem lembrados pelo fragmento do poema Muitas Palavras, de Pablo Neruda. Quero confundir as coisas, uni-las e fazê-las renascer, pressenti-las, desnudá-las, até que a luz do mundo tenha a unidade do oceano, uma integridade generosa, uma fragrância crepitante. Muito obrigado, Aloísio, professor de todos nós.